Pessoal, salve Maria! Vamos dar continuidade hoje ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, o Comunitório de São Vicente de Lerins. Hoje já estamos partindo para o quarto capítulo e vamos começar logo em seguida. Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo do nosso livro, hoje estamos, como eu disse, já no quarto capítulo. O primeiro capítulo foi a introdução do livro, segunda regra para distinguir a verdade católica do erro, o terceiro capítulo com exemplos de como aplicar essa regra, e hoje no quarto capítulo, exemplos de recurso à universalidade e à antiguidade contra o erro. Nessa edição que estou com ela, da editora Permanência, está na página 19. Bom, vamos começar então. Eu vou fazer a narrativa do capítulo, que também é curto, duas páginas praticamente, e depois eu faço algumas considerações. Para pôr em mais relevo tudo quanto disse, documentarei com exemplos as minhas asserções. Disso tratando, me deterei mais. Não suceda que o desejo de ser breve a toda custa me faça deixar para trás coisas importantes. Nos tempos de Donato do século IV. Nos tempos de Donato, uma parte considerável da África precipitou-se nas loucuras do erro deste heresiarca. Esquecendo-se do seu nome, de sua religião, de sua profissão de fé, antepuseram a sacrílega temeridade de um só indivíduo à Igreja de Cristo. Os que então se opuseram ao ímpio cisma permaneceram unidos às igrejas católicas no mundo inteiro, e entre todos os africanos, somente aqueles que encontravam dentro do santuário da fé católica puderam ser salvos. Assim, fazendo, deixaram às gerações futuras o exemplo egrégio de como se deve sempre preferir a salvação de todos à loucura de um só ou de alguns poucos. Um caso análogo sucedeu quando o veneno da heresia ariana contaminou não só uma pequena região, senão todo o orbe, até o ponto de que quase todos os bispos latinos, alguns obrigados com violência, outros seduzidos e enganados, foram ofuscados por certa espécie de trevas em suas mentes e já não podiam distinguir, em meio a tanta confusão de ideias, qual o caminho seguro a seguir. Somente o verdadeiro e fiel discípulo de Cristo, que preferiu a antiga fé à nova perfídia, não foi contaminado por aquela peste contagiosa. Com o perigo que se sucedeu naquela época, se mostraram suficientemente as graves calamidades que um dogma inventado pode gerar. Não somente as coisas menores, mas até as instituições de máxima importância foram abaladas. Tudo se revolucionou: parentescos, amizades, famílias e também cidades, povos e nações. O Império Romano foi sacudido até os seus fundamentos, transtornado de cima a baixo. Pois quando a sacrílega inovação dos arianos, como Nova Belona ou Fúria, uma vez seduzido até mesmo o imperador de todos os homens, após subjugar todos os mais elevados membros do Palácio Imperial às suas novas leis, não deixou de perturbar e transtornar toda a coisa, privada ou pública, profana e religiosa, sem fazer distinção entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e o falso, mas atacando confiadamente quem quer que lhe passasse pela frente, como se estivesse em um lugar superior. As esposas foram desonradas, as viúvas ultrajadas, as virgens profanadas. Demoliram-se mosteiros, dispersaram-se os clérigos, os diáconos foram açoitados e os sacerdotes enviados ao exílio.
Cárceres e minas se encheram de santos. Muitíssimos lançados fora de suas cidades, andaram errantes, sem ter onde dormir, até que nos desertos, nas covas, entre rochas íngremes, pereceram miseravelmente, vítima dos animais selvagens, da nudez, da fome e da sede. E todas essas coisas acaso não têm outra origem senão quando são introduzidas superstições humanas em lugar do dogma celeste, quando a antiguidade bem fundada é socavada pela criminosa novidade, quando aquilo que foi estabelecido pelos antigos é violado, quando os decretos dos padres são desprezados, as definições dos nossos maiores anuladas, quando as concupiscências de novidades profanas não se refreia dentro dos limites castíssimos da tradição sagrada e imaculada? Bom, aqui então termina o 4º capítulo do livro. Eu acredito também que nesse vídeo não dê para fazer o 5º capítulo, tratar do 5º capítulo, embora seja um capítulo curto também o 5º, mas é melhor tratá-lo de uma forma separada, porque esse capítulo, como o 3º, também é muito interessante tratar dele de uma forma pormenorizada. Bom, esse 4º capítulo, então, São Vicente fala de um período, a primeira parte do período em que a igreja africana ficou sob o jugo da heresia, nos tempos de Donato, ou seja, no século IV. Né? E aqui São Vicente diz o seguinte: os que então opuseram ao ímpio cisma permaneceram unidos às igrejas católicas do mundo inteiro. Entre todos os africanos, somente aqueles que se encontravam dentro do santuário da fé católica puderam ser salvos. Assim fazendo, deixaram gerações futuras o exemplo egrégio de como se deve sempre preferir a salvação de todos à loucura de um só ou de poucos. Bom, então aqui São Vicente conta a história da África, da igreja na África, que foi praticamente salva por aqueles que resistiram à heresia de Donato. Então, bom, o que vemos hoje é basicamente as mesmas coisas. Poucos são aqueles que estão resistindo à heresia modernista que está infiltrada na igreja conciliar. Bom, é sabido que existem duas igrejas. A igreja conciliar, como nos ensina Dom Lefebvre e Dom Castro Maia. Existe a igreja conciliar e existe a igreja católica. A igreja conciliar não é a igreja católica, e a igreja católica não é a igreja conciliar, como se vê. Bom, não fui eu que inventei isso, né? Eu não tirei isso do nada. Quem nos ensinou isso foi Dom Antônio de Castro Maia e Dom Marcel Lefebvre. Então, bom, aqueles que resistiram à heresia nos tempos de Donato são eles que então deixaram de legado, deixaram de herança para os africanos a fé católica. Porque se todos tivessem sido deixados levar pela heresia, hoje, por exemplo, pode ser que não haveria católicos na África, né? Apenas alguns que seguissem essa heresia, né, dos donatistas. Bom, e então São Vicente traz mais um outro exemplo para clarear, que é o exemplo dos arianos. Diz assim, ele falando sobre os arianos: somente o verdadeiro fiel e discípulo de Cristo, que preferiu a antiga fé à nova perfídia, não foi contaminado por aquela peste contagiosa. Somente um bispo chamado Atanásio, que foi excomungado várias vezes, que foi desterrado tantas vezes, que fizeram de tudo enquanto podiam contra ele, e por fim, mais tarde então, foi canonizado como santo da igreja católica. Por quê? Porque seguiu a heresia ariana? Não. Foi canonizado justamente porque se opôs. Mas tem que dizer, mas não podemos nos opor ao Papa, não podemos nos opor ao Bispo, não podemos nos opor ao nosso pároco.
Bom, se Santo Atanásio tivesse dito isso, possivelmente hoje não haveria um católico no mundo. Um católico latino, né, do rito latino. Não haveria mais nenhum no mundo. Por quê? Porque ele foi o único bispo que se opôs à heresia ariana. E por conta dele, graças a Deus, hoje temos a fé católica. E digo agora da nossa realidade. Quando do concílio que trouxe essas novidades errôneas, quais são essas novidades errôneas? É preciso nomeá-las? Bom, então vamos lá. Um novo catecismo, um novo código de direito canônico, um novo Pai Nosso, uma nova missa, uma nova liturgia, novos sacramentos, nova via sacra, novo credo. Bom, e depois de ter inventado tudo isso, né, todas essas novidades, poucos bispos se opuseram a isso. Poucos. Pouquíssimos bispos se opuseram. Então, bom, quando aconteceu o concílio, no fim das contas, sobraram apenas dois. Sobrou-se Dom Antônio de Castro Maier e Dom Lefebvre, os únicos dois que, até o fim, com a graça de Deus, se opuseram a essas novidades profanas, né? E por falar em concílio, queria trazer um texto hoje, Dom Antônio de Castro Maier. Esse livro também é da editora Permanência e chama-se O Pensamento de Dom Antônio de Castro Maier. Textos selecionados 1972 e 1989. É da editora Permanência também. É um livro muito bom, aconselho a comprar. Tem aqui alguns textos deste santo bispo. E aqui, já no primeiro texto, no primeiro texto que é trazido de Dom Antônio, foi publicado na revista Eri et Odi, número 33 de setembro de 1986, e na revista Permanência 218 e 219, em janeiro e fevereiro de 1987. Nesse livro está na página 17. Essa edição que eu estou com ele, acredito que seja edição única, de 2010. Então está na página 17. Diz assim, o título do texto é A Anti-Igreja. Eu quero atentar para o último parágrafo desse texto, que diz o seguinte: posta esta antítese neste ponto básico, necessariamente sobre ele vão constituir edifícios antitéticos. Por isso dizemos que o Concílio Vaticano II firmou-se como a anti-igreja. Consequência, 2 pontos. Quem adere ao Concílio Vaticano II sem restrição, só por este fato, desliga-se da verdadeira Igreja de Cristo. Ninguém pode, ao mesmo tempo, ser católico e subscrever tudo quanto estabeleceu o Concílio Vaticano II. Diríamos que a melhor maneira de abandonar a Igreja de Cristo, católica apostólica romana, é aceitar sem reservas o que ensinou e propôs o Concílio Vaticano II. Ele é a anti-igreja. Bom, essas palavras não são minhas. Outro dia desse eu mandei um texto para alguém, a pessoa se queixou. Era um texto inclusive de Santo Afonso de Ligório, a pessoa se queixou. Eu disse a ela, quando você morrer então, se tiver a graça de ir para o céu, chega no céu e discute então com Santo Afonso. Não tem problemas quanto a isso. O problema é seu e dele, resolve você e ele, porque foi ele mesmo quem disse. Então, se alguém tem algum problema com esse texto de Dom Antônio, de Castro Maier, quando se encontrar com ele, acredito que ele esteja no céu, quando se encontrar com ele então, diga, olha, Dom Antônio, eu não gostei daquilo que o senhor escreveu. Por quê? Porque eu, Giovanni, estou apenas reproduzindo aquilo que este santo bispo escreveu. Por que ele diz, então, que devemos nos apartar do Concílio Vaticano II? Pelo simples fato de que agora, São Vicente também nos diz que o quê? Que nós devemos preferir a antiguidade. Nós não inventamos nada, meus senhores.
Nós não inventamos nada, não inventamos um novo catecismo, não inventamos novos ritos para sacramentos, não inventamos nova via sacra, nós não inventamos nada, não inventamos novo rosário com contemplações luminosas, não sei o quê, nós não inventamos mistérios, nada disso, nada disso. O que nós fizemos? Pegamos a fé que nos foi passada de bispo para bispo, de papa para papa, até a década de 60. Apenas isso que fizemos. Nós só conservamos, como diz São Paulo, nós só conservamos aquilo que nos foi passado. Qual crime que cometemos? Não cometemos crime algum. Não cometemos crime algum. Nós só seguimos o concílio, só seguimos o conselho de São Vicente de Lerins. Conservamos a fé antiga, só seguimos o conselho de São Vicente. Seguimos a fé antiga, a fé dos papas, a fé dos bispos. E nada mais. Nós não criamos nada. Porque há quem diga, vocês são cismáticos, vocês são sedivacantistas, vocês são hereges. Bom, para eu ser cismático, meu senhor, eu tenho que ter inventado coisas, eu tenho que ter inventado uma religião. E se há alguma religião inventada, não fui eu quem inventei. Quem inventou foi quem fez o novo catecismo, o novo Código de Direito Canônico, o novo Pai Nosso, nova liturgia, nova missa. Foram esses que inventaram uma nova religião, a religião do homem. E volto a dizer, não sou eu quem digo isso. Dom Antônio de Castro Maia, Dom Lefebvre também diz isso. Não sou eu quem digo. Então, nós não inventamos religião alguma, nós permanecemos com aquilo que nos foi passado. Porque o mandado do Senhor foi justamente esse, preservar aquilo que nos foi passado. São Paulo nos manda. Bom, então, se esses dois grandes bispos, Dom Antônio e Dom Lefebvre, tivessem ido com o modernismo como tantos bispos fizeram, como tantos padres fizeram, o que seria da gente hoje? Como teríamos os sacramentos, né, no rito lícito? Como teríamos isso hoje? Como teríamos a fé de sempre, a fé católica, né? Graças a Deus que esses dois bispos resistiram ao modernismo. Graças a eles hoje nós temos a fé católica, assim também como nos tempos de Santo Atanásio. Bom, seguindo, São Vicente diz assim: com o perigo que se sucedeu naquela época, se mostraram suficientemente as graves calamidades que um dogma inventado pode gerar. Bom, aí vocês vão dizer, mas o concílio não inventou dogma algum. Sim, se pega os documentos do concílio, de fato lá não há nenhum dogma, até porque o Papa João XXIII, quando abre o concílio, deixa bem isso claro, e depois Paulo VI reafirma. O Papa Paulo VI diz que o concílio é um concílio pastoral, não é um concílio dogmático. Eles mesmos dizem isso. Só que tem um porém. Os mesmos que dizem que o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral são os mesmos que obrigam os católicos a aderir a esse concílio herético. Como? Eles mesmos dizem, não, o concílio não passou de um concílio pastoral. Bom, muito bom, não tem problema. Mas você tem que aderir a ele, porque senão você é cismático. Mas não dá para entender. Só que tem um porém. Esse concílio, ele é puramente pastoral. E por ser um concílio pastoral, eu não estou obrigado a segui-lo. Sobretudo porque nele contém, como a gente viu no vídeo anterior, sobretudo porque nele contém heresias. Por exemplo, o caso do ecumenismo. O caso da liberdade religiosa. Bom, o diálogo interreligioso, pensemos hoje no diálogo interreligioso. Amanhã, dia de São Sebastião. Imagine, São Sebastião foi morto por quê? Porque ele não quis negar a fé católica. Mas se fosse nos tempos de hoje, diria, não, Sebastião, o senhor não precisa negar a sua fé católica.
E eu também não preciso negar a mim, ninguém precisa negar a de ninguém, porque estamos aqui, todos vamos para o céu, não sei o que e tal. O São Sebastião morreu justamente porque não quis aceitar esse diálogo interreligioso, onde que as pessoas colocam o seu Deus à parte, colocam o Deus verdadeiro à parte e assumem um paganismo, para não dizer um politeísmo, um panteísmo. A verdade é essa, é um panteísmo. Hoje há reinante um panteísmo, onde cada suposto cristão é o seu próprio Deus. A verdade é essa. Cada suposto cristão hoje, cada ser vivente, nem digo cada cristão, cada ser vivente hoje é o seu próprio Deus. E está tudo muito bom. Você vai numa paróquia, o padre diz X, você vai noutra paróquia, o padre diz Y. Desde quando isso foi unidade? Desde quando isso foi catolicismo? Nunca. Nunca foi. Né? Bom, para a gente terminar, né, São Vicente diz: e todas essas coisas, acaso não têm outra origem senão quando são introduzidas superstições humanas em lugar do dogma celeste? Quando a antiguidade é bem fundada e socavada pela criminosa novidade? Quando aquilo que foi estabelecido pelos antigos é violado? Quando os decretos dos padres são desprezados? Quando as definições dos maiores anuladas? Quando a concupiscência de novidades profanas não se refreia dentro dos limites castíssimos da tradição sagrada e imaculada? Quando tudo isso acontece, quando a gente pega toda a doutrina humana, a doutrina feita por esses últimos papas, né, essas doutrinas que não são católicas, e coloca no lugar da doutrina verdadeira, o que queremos? Por que hoje a nossa sociedade vai de mal a pior, só vai descendo a ladeira? Por que disso? Por quê? Porque a nossa crise é uma crise moral, é uma crise religiosa. A nossa crise hoje é uma crise religiosa. Se tivéssemos a religião afiada, boa parte dos problemas atuais nós não teríamos mais. A grande desgraça da humanidade hoje são problemas religiosos. São problemas religiosos. Que se resolveria boa parte desses problemas, como eu disse, com a verdadeira religião às claras. E não essa falsa religião, a religião do homem, a religião do sentido, a religião do eu sinto no coração, a religião de Deus me falou, a religião... Essa religião subjetiva, onde não há nada de objetivo. A verdadeira religião ela é objetiva, a fé ela é objetiva. Mas hoje não, hoje se prega o sentido, se prega o amor. Que amor que é esse, meus senhores? Que amor é esse? Que amor é esse? Nosso Senhor disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nosso Senhor disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E não esse panteísmo que se vê hoje reinando aí, por aqui, por acolá. Nada disso. Bom, então é isso. Terminemos então esse capítulo 4. O próximo vai ser o capítulo 5, Testemunho de Santo Ambrósio. No último vídeo eu disse que o nosso e-mail é canalcristos20@gmail.com.br. Não tem o BR. Então o nosso e-mail é o seguinte: canalcristos20@gmail.com apenas. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão de textos ou outras coisas, sugestões de vídeos, pode nos mandar através desse correio também. Pode também fazer o comentário aqui embaixo no YouTube também, não tem problema algum. Eu disse que eu preferiria por e-mail. Sim, prefiro por e-mail, mas se quiser deixar o recado aqui também pode, não tem problema nenhum.
estamos abertos a essas críticas, né, e essas sugestões. Bom, então é isso. Até o próximo, então. Salve Maria.